Boa noite, irmãos. Então, hoje estaremos abordando 2 Coríntios, capítulo 11. Vou pedir, então, para o irmão Fernando estar fazendo a leitura para a gente, por gentileza. Portanto, 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo continua a sua defesa. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas expusei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardarei de vos ter pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Porquê? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que eu faço farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como vós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ora, outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de glorificar-me. Pois muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe a servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas de que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi os judeus 5 quarentenas de açoitos, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos dos salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, e é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade das Macenas, querendo-me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós vimos na semana passada, no capítulo 10, que Paulo começou uma defesa do seu apostolado, ia combater ali os falsos
apóstolos de Corinto, e como eu disse anteriormente, ele vai fazer isso nos últimos capítulos, até o final do livro. Então ele vai estar falando desse mesmo assunto, falou no capítulo 10, estaremos falando no capítulo 11, no capítulo 12 e o capítulo 13, então, é bem focado na sua defesa, na defesa do seu apostolado, e ali um combate contra os falsos apóstolos de Corinto. Aqui no versículo 11, eu digo que foi da maneira mais clara, né? Então, no versículo 11 aqui, eu posso até usar aquela expressão brasileira que se aplica bem. Aqui o bicho pegou, né? Aqui o bicho pega mesmo. Paulo, ele foi bem aberto aqui. E eu digo no sentido de que no capítulo 11 é o capítulo onde Paulo realmente aqui confronta abertamente os falsos apóstolos ali de Corinto, e ele defende o seu apostolado de uma forma forte, e até um pouco incomum, eu diria. Por isso que é importante nós entendermos bem o texto aqui, né? Foi uma forma incomum, quando eu digo, uma forma irônica, onde ele faz algo que ele não costuma fazer. E no versículo 1, nós vemos que Paulo começa pedindo para eles suportá-lo mais um pouco, suportar a loucura dele por mais um pouco. O que ele estava querendo dizer aqui com a loucura de Paulo? Paulo se refere à luta que ele estava travando contra os falsos apóstolos de Corinto. Paulo está dizendo aqui: me tolerem um pouco mais nessa luta que eu estou travando com os falsos apóstolos, que no versículo 5 nós veremos que eles eram super apóstolos. A tradução correta, quando nós vemos no versículo 5, que diz esses tais apóstolos, a verdade, a tradução correta, ela quer dizer super apóstolos. E o verbo grego anerrem aqui, que Paulo usa, de suportar, tolerar, é a palavra-chave nesse capítulo aqui, e visto que ela aparece 5 vezes. E Paulo, com ironia aqui, Paulo pede aos coríntios que o tolerem um pouco, enquanto ele se rebaixa ao nível dos seus oponentes. É um pouco incomum, mas foi uma estratégia muito boa que Paulo usou aqui para ensinar os coríntios, para que eles entendessem o que estava acontecendo. No versículo 2, ele começa dizendo que o que ele estava fazendo era por zelo deles, era por zelo dos coríntios e também por zelo de Deus. Paulo visava a sã doutrina em Corinto para apresentá-los como virgem para um só esposo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o propósito de Paulo, como sempre, não era pessoal, mas pela causa de Cristo. Paulo, como um servo fiel de Cristo, ele tinha a tarefa de preparar a noiva para que ela estivesse pura para o casamento com o Senhor. No versículo 3, Paulo diz que da mesma forma como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, que nós vemos essa situação em Gênesis capítulo 3, no versículo 13, assim Paulo também estava preocupado que a mente deles se apartassem da simplicidade e da pureza de Cristo. E Paulo escolheu citar essa passagem do engano de Eva só porque, assim como Adão e Eva quebraram sua dedicação a Deus, transgredindo ali a ordem de Deus de não comer do fruto. Da mesma forma, a igreja de Corinto encarava esse perigo de abandonar a Cristo se prestassem atenção aos super apóstolos de Corinto. Vemos no versículo 4, Paulo mostra o perigo que eles estavam passando, dizendo: se alguém pregar outro evangelho, que nós aqui, os apóstolos, um outro evangelho que não foi pregado pelos apóstolos.
É um evangelho aqui que nós, os apóstolos, não temos pregado. Ou aceitais aqui espírito diferente, que não tendes recebido. Outro evangelho diferente, que não tendes abraçado, e de boa mente aqui o tolerais. Ele estava se referindo aqui ao evangelho que os superapóstolos, os falsos apóstolos, estavam pregando ali na igreja de Corinto, que era falso, e eles de boa mente estavam tolerando, né? Aqui, como eu já disse, o problema tinha sido resolvido, mas Paulo provavelmente aqui estava ainda tocando nesse assunto, porque a igreja toda não tinha se arrependido, e alguns ainda estavam tolerando ainda, né? Estavam ainda de boa fé seguindo esses falsos apóstolos. E Paulo coloca verdadeiros apóstolos que pregam o evangelho. Quem que eram eles? Pedro, Mateus, João, em contraste com os falsos apóstolos de Corinto. Ou seja, os apóstolos de Corinto eram falsos. Eles não eram verdadeiros apóstolos. E o evangelho que eles pregavam também era falso. Isso porque, além deles serem pessoas sem caráter, que estavam afrontando o apóstolo Paulo, eles pregavam um evangelho judaizante, um evangelho que anulava o sacrifício de Cristo. E Paulo, se referindo ao fato deles terem tolerado esses falsos apóstolos, e eles fizeram isso de boa mente, com boa mente. Foram enganados. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é que eles foram enganados facilmente. E alguns que ainda não tinham se arrependido, como estudamos no capítulo anterior, ainda estavam ali sendo enganados por eles. E isso era um grande perigo para a igreja de Corinto. Porque se alguns ainda estavam tolerando o falso ensino, isso era um perigo que isso voltasse a contaminar a igreja novamente. E eles não deveriam tolerar o falso ensino. Eles não deveriam receber ensino que não fosse o ensinamento apostólico, ensino que vieram dos verdadeiros apóstolos. E nós também devemos seguir da mesma forma. Nós devemos contextualizar esse texto e não devemos, de forma alguma, nunca atender nenhum outro ensino religioso que não seja a Bíblia Sagrada. Se fizermos isso, irmãos, estaremos correndo um risco de perder, anotem bem, a pureza do Evangelho. Da mesma forma como Eva foi enganada, nós podemos também ser enganados. E notem que o que Paulo coloca aqui, da virgem se encontrando com o noivo, né, de uma forma pura, nós corremos o risco de perder isso, de perder a pureza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos no capítulo 10, no versículo 10, que os falsos apóstolos de Corinto estavam dizendo as cartas de Paulo, elas eram fortes, mas a sua presença era desprezível. E Paulo, nos versículos 5 e 6 aqui, se defende. No versículo 5, ele diz que não era inferior a esses tais apóstolos, a esses super apóstolos, como a tradução diz, né? A tradução original quer dizer super apóstolos, e não somente apóstolos. E essa ironia de Paulo talvez tenha sido pelo fato deles mesmo estarem se chamando de superapóstolos. Provavelmente Paulo estava dizendo porque eles se diziam ser superapóstolos, porque eles se achavam superiores. E Paulo diz que não era inferior a eles, não para se engrandecer, mas para mostrar as reais motivações deles em contrastes com a sua, né, com a sua motivação. Vimos no capítulo 10, no versículo 12 e 13, como Paulo detestou a arrogância dos falsos apóstolos, como ele disse, que eles louvavam a si mesmos, eles eram arrogantes, eles achavam que eles eram superiores e assim se fizeram insensatos, como
o próprio apóstolo nos diz. Notem que no versículo 6, aqui, embora Paulo diz ser falto, a palavra aqui, é interessante a palavra que Paulo usa, que é a mesma palavra que deriva da palavra idiota, né? Ou seja, Paulo está dizendo aqui, eu me faço como se fosse, não quer dizer idiota, né? No sentido como nós temos hoje, mas eu me faço como idiota no meu falar, mas no conhecimento não. E ele não está se gabando do seu conhecimento, mas ele está falando do conhecimento de Deus. Ele ensinava com todo o conhecimento que vinha da parte de Deus. Mas, como disse no estudo passado, Paulo não usava o conhecimento humano dele, vãs filosofias, poesias ou qualquer outra coisa para impressionar homens, mas ele focava apenas em pregar o verdadeiro conhecimento de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fazia isso, como nós falamos, né, na semana passada, com fidelidade e de uma forma simples, sem enfeitar o Evangelho. E nessa simplicidade, e nessa linha de simplicidade, tanto no falar, como também no viver. Paulo fala no versículo 7, aqui, dizendo: estou pecando por um acaso? Eu estou pecando por um acaso em viver de uma forma simples? Fiz errado em pregar também o evangelho de graça? Nós já estudamos sobre isso também, vemos no versículo 8, diz que ele largou um salário em outra igreja, né, para trabalhar de graça em Corinto. E ele vai mais à frente no versículo 9, que não quis ser pesado a eles. Esse era o motivo de Paulo não querer receber um salário, para não ser um peso para eles. Por isso nós vemos que o apóstolo Paulo passou por diversas privações. Mas os irmãos da Macedônia, aqui provavelmente era a igreja de Filipos, como nós já vimos e estudamos também em Filipenses no capítulo 4, que sustentava Paulo, que enviava oferta missionária para que Paulo pudesse se manter. Então, aqui, quando Paulo diz da Macedônia, provavelmente ele está se referindo à igreja de Filipos, né? Como nós vimos que eles faziam essas ofertas para ajudar o apóstolo Paulo. Olha que interessante o questionamento do apóstolo Paulo aqui. Fiz errado em pregar o evangelho de graça? Esse questionamento ele deveria ser analisado por todos os evangélicos dos nossos dias. Porque o evangelho hoje, meus irmãos, infelizmente, ele não é de graça. Em muitos lugares, em muitas igrejas, o evangelho, ele não é de graça. E não é, meus irmãos, na verdade, eu vou ser um pouco mais sincero com vocês aqui. Eu não vou falar, eu vou falar a verdade, né? Na grande maioria massiva das igrejas, o evangelho não é de graça. A partir do momento que eu exijo o dízimo na igreja, eu exijo o dízimo e ofertas, aí já é uma obrigação. E se é uma obrigação, já não é mais de graça. E eu digo isso porque grande maioria massiva, quando eu digo isso um fato concreto, concretíssimo, que a maioria das igrejas exigem dízimo e oferta nas igrejas. Ou seja, não é voluntário, como a Bíblia nos ensina, e não é gratuitamente, como Paulo está fazendo aqui. Claro, meus irmãos, que eu já falei diversas vezes sobre isso, não tem nada de errado o pastor receber um salário, não tem nada de errado. Pastor, tá sem áudio. Acho que ele está querendo entrar. Agora deu. Deu? Apareceu para todos a ligação ou foi só para mim? Não, para mim Só. também. Para todo mundo? Então. Uhum. Então tá bom, então vou continuar. Então, irmãos, falando com relação à obrigação, nós estudamos, inclusive eu falei um pouco sobre o dízimo, sobre as ofertas, nunca deve ser uma obrigação. A forma bíblica como nós estudamos deve ser voluntária, de acordo com o coração de cada um, né, e com a condição de cada um.
como Paulo bem especifica ali. E se eu disser para vocês, eu exijo que o dízimo seja entregue, eu exijo, irmãos, que vocês, além do dízimo, vocês ofertem, eu exijo, eu estaria, né, já não seria gratuitamente, é uma obrigação. Então nós vemos tudo na Bíblia, tudo que nós vemos na Bíblia com relação a ofertas deve ser voluntárias. E Paulo aqui fala, eu posso pregar também gratuitamente. Nós somos livres, irmãos, para fazer as coisas. E Paulo faz isso daqui questionando eles. Por um acaso eu estou errado em viver de uma forma simples? Por acaso eu estou errado em pregar gratuitamente a vocês sem receber um salário? Por isso, meus irmãos, que eu sempre falo, as ofertas devem ser, como Paulo sempre diz, e tudo que nós fazemos, irmãos, deve ser de uma forma voluntária, de uma forma de acordo com a condição de cada um, disponibilidade de cada um e o coração de cada um. Caso contrário, não é de graça. Versículo 10, Paulo fala que não lhe será tirada essa glória das regiões da Acaia. Ele está especificando aqui no caso do Corinto mesmo, né? Acaia aqui ele está falando de Corinto. Paulo queria mostrar para eles que o que ele fez foi com extremo sacrifício, passando ali por grandes privações, dificuldades, e ele fez tudo isso, como ele diz no versículo 11, com amor. E Deus sabia que essa era a motivação do apóstolo Paulo. E ele fez com amor em favor da causa de Cristo. E ele não deixaria que os falsos apóstolos ali tirassem essa glória dele. Porque a intenção dos falsos apóstolos era outra. Paulo aqui queria que eles vissem a atitude de um verdadeiro apóstolo, em contraste com a dos falsos apóstolos. Olha a intenção dos falsos apóstolos aqui no versículo 12. Eles queriam ser como o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos. E eles se gloriavam de fazer isso. Ou seja, eles diziam que eram apóstolos e eles se gloriavam disso. E Paulo, no versículo 13, diz que eles eram falsos. Eles eram falsos. Tais são falsos apóstolos. Olha bem aqui, irmãos. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles diziam que eles eram apóstolos de Cristo, mas na verdade eles eram falsos apóstolos. E ainda mais eles eram fraudulentos. Olha bem como Paulo diz aqui, eles eram fraudulentos. Eles diziam que eram apóstolos de Cristo, mas eles eram fraudulentos. Quando Paulo fala que eles eram fraudulentos, isso provavelmente porque eles estavam exigindo sustento ali também. E isso vai bem de acordo com o que Paulo diz fazer o contrário. Ele fez de graça em Corinto. Então, esse é um detalhe que Paulo nos passa acerca dos falsos apóstolos. Eles eram fraudulentos, pessoas que cometiam fraudes. E Paulo continua, não é de se admirar que eles façam isso. Por quê? Porque até Satanás se transforma em anjo da luz. No versículo 15, nós vemos um tom de ameaça, né? Se nós olharmos aqui e refletirmos bem, nós podemos até ver como um som de ameaça. Mas eu sempre falo isso, meus queridos. Deus não ameaça ninguém. Ele apenas cumpre a sua justiça, ele cumpre os seus decretos. A Bíblia diz, se arrependam. O povo não se arrepende. Deus diz, não cometam o erro. E eles continuam cometendo o erro. E aqui ele diz que os falsos apóstolos estavam enganando a igreja e se fazendo de apóstolos ministros da justiça. Mas, na verdade, eles eram servos do diabo. Eles não eram servos de Deus, mas diziam que eram verdadeiros apóstolos. Deus, meus queridos, não age na mentira. Deus não age na falsidade. Não, Deus não age no engano. Na grande verdade, esse é um papel de Satanás. E nós vemos aqui a comparação, né?
A própria comparação diz exatamente o que o apóstolo Paulo quer dizer. A comparação dele até Satanás se transforma em anjo da luz. Ou seja, a próprio exemplo que Paulo dá nos mostra que eles eram não servos de Deus, mas eram servos do diabo, eram falsos, mentirosos, que estavam ali para enganar. E notem bem o versículo aqui, que o fim deles será de acordo com as suas obras. No versículo 16 em diante, do versículo 16 até o 33, até o final, é bem interessante que Paulo fala na loucura de se gloriar e em suas credenciais aqui. Mas Paulo, ele faz isso mesmo sabendo que é uma loucura. Olha que interessante o que Paulo faz aqui. Muitos dizem, então, que o apóstolo Paulo se gloriou no que ele estava fazendo. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Na verdade, não, meus queridos. Paulo, na grande verdade, é como eu sempre prego, ele sempre se gloria apenas em Cristo. Notem bem aqui, ele diz que isso é loucura. Isso é uma loucura. Mas ele fez essa loucura justamente para contrastar com a loucura dos falsos apóstolos. Mas eles entenderam a motivação, era para eles entenderem, né, as motivações e as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Foi por isso que Paulo se gloriou, para mostrar para eles as motivações e as credenciais de um verdadeiro apóstolo, se contrastando com as dos falsos apóstolos. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo aqui. E esse é o objetivo que nós devemos entender. Senão, meus queridos, nós cometeremos um erro de se enganar aqui, né? De até achar que Paulo está se gloriando aqui nas coisas que ele fazia. E não é esse, né? Nós devemos entender aqui o texto. Vamos colocar aqui de uma forma simples, para ficar claro aqui. Paulo disse aqui, esses falsos apóstolos estão enganando vocês. E eles estão se gloriando ainda no que eles estão fazendo. Então, peraí, Coríntios, eu vou me gloriar então um pouco também. É isso que Paulo está falando aqui, com uma ironia. Então, aqui, ó, Coríntios, é o seguinte, eu vou me gloriar também um pouquinho, né? Eu vou me gloriar na minha loucura. Eu vou fazer essa loucura de me gloriar na minha loucura, para vocês entenderem quais devem ser as motivações de um verdadeiro apóstolo. E para vocês entenderem as credenciais de um verdadeiro apóstolo. A estratégia de Paulo aqui foi fantástica, irmãos. Muito boa. E é importante nós entendermos a motivação e o cuidado que o grande apóstolo Paulo tinha. Isso porque tem muita gente aí fora que lê esse texto e fala, se o apóstolo Paulo se gloriou, eu também posso me gloriar também. A pessoa que fala isso, meus queridos, ela não entendeu nadinha do propósito do apóstolo Paulo aqui. Por isso que eu digo, é um texto que nós devemos tomar cuidado. É um texto que nós devemos entender. E no versículo 16, Paulo mesmo mostra que achava uma insensatez, né, de se comparar com os falsos apóstolos de Corinto. Mas era necessário para que os coríntios tivessem a motivação correta e entendessem ali as credenciais verdadeiras de um verdadeiro apóstolo. No versículo 17, Paulo fala que ele teve que parar de pregar o evangelho que vinha da parte de Deus para fazer essa loucura de se comparar aos falsos apóstolos, para que eles não fossem enganados por eles. E ele se gloriou nessa loucura para ensiná-los. Paulo se gloriou na carne, como o texto diz aqui, se gloriou nas coisas que ele fez, porque eles sendo insensatos e aceitando de bom grado os falsos apóstolos que eram fraudulentos e impostores. Paulo diz, então, eu vou me gloriar também mostrando a vocês as motivações corretas. Esse é o objetivo de Paulo. Vocês toleram os insensatos
Vocês toleram os que vos escravizam. Olha bem que Paulo está falando. Além dos falsos apóstolos eles serem insensatos, olha o que eles estavam fazendo, escravizando os coríntios. É isso que o falso ensino faz conosco, irmãos. É isso que os falsos pastores fazem conosco. Eles escravizam o povo de Deus com suas mentiras. Olhem o versículo 20. Vocês toleram, esse aqui é bem forte, vocês tolerais quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalta, e olha bem como ele termina, né? Quem vos esbofeteie no rosto. Olha que forte isso, irmãos. Os que batem na sua cara, os que dão palmadas, esbofetam a sua cara. Olha só, era isso que os falsos apóstolos de Corinto estavam fazendo. Estavam enganando eles, estavam tentando escravizar a igreja do Senhor. Versículo 21, aqui vemos que eles se gloriavam em três coisas. Três coisas aqui que os falsos apóstolos de Corinto, eles se gloriavam, de serem primeiro hebreus. O que era ser um hebreu, irmãos? Ser um hebreu, na verdade, era que vivia na Palestina e falava a língua hebraica. E Paulo também era hebreu. Eles se gloriavam também de serem israelitas. E Paulo diz também, eu também sou israelita, ele era da tribo de Benjamim. E eles anegavam pregar Cristo. E Paulo também pregava Cristo, só que tinha uma diferença. Havia uma diferença. Para Paulo foi revelado o evangelho pelo próprio Senhor Jesus. E isso fazia dele um verdadeiro apóstolo. E aqui é um ponto interessante, irmãos. Os superapóstolos de Corinto, por um outro lado, eram falsos. Vamos entender aqui, meus queridos, o que é um apóstolo? O que é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo? A palavra apóstolo significa enviado. Aqui nós podemos usar essa palavra de duas formas. Você, quando prega o evangelho do Senhor Jesus, você, vamos supor, é um missionário, você prega na rua, e você tem pregado, anunciado o evangelho com fidelidade. Você está falando da parte de Deus. Então, nesse sentido, a palavra ela pode se aplicar para você. Você dizer, eu sou um enviado de Deus para pregar o evangelho. No sentido da palavra, apóstolo, ser um enviado, todos nós podemos ser. Todos nós podemos ser um enviado, pregadores do evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas notem bem, no sentido da palavra. Agora, apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus ali para fundar a igreja, fundar as igrejas, as fundações do cristianismo, para ensinar o que tinha sido passado por ele mesmo, pelo Senhor Jesus, diretamente do Senhor, e ao ponto também de escrever a Bíblia com essa autoridade, aí, meus queridos, apenas 12 e o apóstolo Paulo. Apenas esses, irmãos. Os 12 e o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. E todos eles receberam o ensinamento direto do Senhor Jesus. E isso fazia deles apóstolos verdadeiros. Ou seja, apóstolos têm pré-requisitos para serem apóstolos verdadeiros. Eles teriam que receber o ensino do próprio Senhor Jesus. E todos os 12 receberam. Na formação do cânon, irmãos, foi um período difícil da igreja primitiva, onde existia diversos grupos heréticos e muitas heresias que estavam deturpando os ensinamentos. A formação do cânon, ela foi totalmente criteriosa, eu já falei diversas vezes sobre isso, e a formação do Novo Testamento deveria ser apenas com ensinamentos apostólicos e nada mais. Essa foi a forma também da igreja primitiva seguir. Nós só aceitamos ensinamentos apostólicos. E a igreja seguiu dessa forma, até que a igreja católica deturpou e começou a deturpar com seus concílios através dos séculos. Mas a ideia das igrejas primitivas, dos irmãos primitivos, dos pais da igreja, era que não aceitassem nenhum ensinamento que não fosse apostólico. E até na formação do cânon, como eu disse, foi
justamente dessa forma. Só eram aceitos ensinamentos que vieram diretamente do Senhor Jesus, de apóstolos verdadeiros, com exceção de Marcos e Lucas, que foram também, andaram com apóstolos, né? Que foram as duas exceções. Sabe o que é interessante? Tirando os falsos apóstolos de Corinto, que eram falsos, né? E o texto aqui deixa muito claro que eles eram falsos, isso porque não existiam apóstolos, meus irmãos, não existiram, além dos 12. Sabe qual é a implicância de nós termos novos apóstolos nos nossos dias também? É porque a autoridade deles eram canônicas. Eles podiam escrever Bíblia. Eles eram únicos que podiam fazer isso. Imagina nos nossos dias, nós termos apóstolos. Ou seja, se eles são apóstolos do Senhor Jesus, eles podem escrever a Bíblia. Olha que perigo que é isso, irmãos. E esse foi o grande erro da Igreja Católica. A continuação do Papa, né? O Papa é a continuação do apóstolo Pedro. Ou seja, os papas, eles são apóstolos. E se nós olharmos, você sabia que o que o Papa fala tem o mesmo valor da Bíblia? Por isso que ao longo dos anos, com os concílios católicos, eles acrescentaram muitas heresias à Bíblia. E nós, evangélicos, sempre pregamos contra a autoridade papal, mas hoje nós vivemos tristes momentos onde existem muitos papas nos nossos meios. E são como na época de Corinto, também, falsos apóstolos. E o erro de seguir os falsos apóstolos de nossos dias também é o mesmo erro que eles cometeram de estarem ouvindo os falsos apóstolos de Corinto. E as consequências, irmãos, são muito graves. Nós podemos correr o risco de nos afastar da pureza do Evangelho. No versículo 22, os inimigos de Paulo eram hebreus e afirmavam ter o aval da igreja de Jerusalém, mas Paulo diz que eles eram falsos, eles eram fraudulentos, eles não eram verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas eram mentirosos que queriam enganar a igreja. Eles se gloriavam de serem superiores. E Paulo, até um pouco irônico, se gloria em coisas que seriam vergonhosas. Notem bem, a partir do versículo 23 e até o versículo 27, características que nós vemos aqui de um verdadeiro apóstolo. Aqui nós vemos tudo que implica em sofrimento e aflição. Essa também não somente era característica de um verdadeiro apóstolo que padecia pelo evangelho, mas também pode ser nos nossos. E a gente tem que entender isso. Deus pode permitir que nós venhamos passar por sofrimento, por aflição, e isso pode fazer parte também da vida de um cristão. E é importante que nós venhamos ter essa perspectiva. Os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho. E nós devemos ter essa perspectiva também, de passar por sofrimentos também por amor do evangelho. Versículo 23 diz, fora de mim, né? Aí a hesitação em falar da sua própria defesa, que Paulo diz aqui. No versículo 24, ele diz aqui, é interessante, ele usa uma forma que eles usavam de dizer na época, que era a quarentena menos um, né, de chicotadas que ele recebia, que na verdade era o máximo de chicotadas que eles poderiam, né, ter de acordo com Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 3. E no versículo 25, interessante que aqui Paulo menciona algo que nós não vemos em Atos. É interessante algumas situações aqui que Paulo usa, que nós não vemos em Atos dos Apóstolos, que ele passou na voragem do mar, né, uma noite e um dia todo. Nós não vemos essa história em Atos dos Apóstolos. Obviamente, meus queridos, nem tudo foi documentado, né? Nem tudo que Lucas documentou foi, né? Eu acredito que Paulo passou por muitas outras coisas e nós vemos algumas delas aqui relatadas. No versículo 26, ele cita vários problemas aqui no versículo 26, que ele passou, que também nós não vemos em Atos dos Apóstolos.
Tudo bem fácil aqui, meus irmãos, de nós entendermos, né, o que ele passou. Eu destaco duas coisas aqui que ele usa, né? Ele fala dos patrícios, problemas que ele tiveram, né? Perigos que ele teve com os patrícios. Patrícios, na verdade, era a classe de nobres ali da época, que muitas vezes oprimiam e perseguiam o povo e perseguiam também os cristãos. Ele fala também outra coisa interessante que nós vemos, que é o perigo entre pessoas ali, né? Pessoas, né, que estavam dentro da igrejas, né? Falsos irmãos, que ele fala aqui. Que seriam esses falsos irmãos? Eram pessoas que iam na igreja, mas não eram cristãos. E essas pessoas causavam confusão e divisões. E aqui, no caso, os falsos apóstolos eram um exemplo disso, meus queridos irmãos. E isso é algo, meus queridos, que acontece em vários lugares também. E a igreja deve estar sempre atenta para que não haja divisão dentro das igrejas. Devemos ter esse zelo. Então, nós vemos aqui vários problemas que o apóstolo Paulo passou. No versículo 28, ainda vemos que, além de todo tipo de aflição que Paulo passava lá fora, ele ainda tinha preocupações com a igreja. Na verdade, não é só uma igreja aqui, né? Nós vemos, na verdade, vemos que eram todas as igrejas. Então, nós vemos assim, Paulo passou tanta coisa, irmãos, tanta coisa, tanta aflição, era tanto problema que ele passava, e, acima de tudo, ele ainda tinha problemas com as igrejas. E ele tinha grandes preocupações com as igrejas. E eu confesso, meus queridos, nós olhamos o teor aqui da segunda carta, nós vemos que eu consigo ver isso, que os problemas dentro da igreja abalavam Paulo mais do que os de fora. Né? Nós vemos o tanto que abalava ele. Isso tem um motivo, meus queridos irmãos, por causa do amor do apóstolo Paulo pela igreja. Ele tinha um amor tremendo pela igreja. Era um zelo tremendo que ele tinha pela comunhão dos irmãos, para que os irmãos se preservassem na doutrina ao ponto de serem como virgens ao encontro ao noivo. Paulo tinha essa tarefa como uma tarefa primordial. Ele tinha um grande amor e um grande zelo em preservar a igreja pura e santa para o noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo de nós vermos, irmãos. Isso é muito bonito nós olharmos o grande zelo que o apóstolo Paulo tinha pela igreja do Senhor. No versículo 29, nós vemos que Paulo sofria junto com os irmãos, né? E eles estavam fracos, Paulo também estava fraco com eles. Se eles se escandalizavam, Paulo se inflamava. Olha que interessante. Quando havia escândalo na igreja, Paulo se inflamava, Paulo ficava bravo. Por isso que Paulo ficava bravo com os falsos profetas, porque ele detestava isso, que os irmãos corressem o risco de se afastarem da simplicidade do evangelho de Cristo. Olha que coisa linda isso, irmãos. Que coisa linda. Ele se inflamava, Paulo. Era o zelo tamanho que ele tinha em preservar a igreja do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Irmãos, eu sempre falo que, e é fácil a gente perceber isso, você deve olhar para um pregador, para um pastor, e você deve olhar se ele tem essa mesma motivação de Paulo. Isso é muito fácil de nós vermos, irmãos. Qual é a motivação do pregador? Ele quer dinheiro? Ele está te iludindo? Isso é muito fácil de você ver. Ou ele está interessado na sua saúde espiritual? Se ele está interessado em você se preservar santo e puro com Deus. Sabe como que é fácil a gente perceber isso? É você ver o que ele prega. Se o pastor, o pregador, prega muito sobre santidade, sobre se preservar puro, sobre ser santo, porque Deus quer que nós sejamos santos. Se o pastor prega muito sobre arrependei-vos, que é a mensagem crucial, é porque ele quer que a igreja se preserve santa e virgem ao encontro do noivo, irmãos. Então é muito fácil. Agora, se o pastor pega sobre prosperidade, sobre promessas falsas, é fácil vocês entenderem isso, irmãos. É só nós olharmos para a motivação do apóstolo Paulo. Nós olhamos assim, irmãos, olhando para a motivação do apóstolo Paulo, nós dificilmente seremos enganados. A motivação de um pregador deve ser sempre em manter a igreja no santo ensino. Isso, meus queridos irmãos, é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. Um amor zeloso, um amor
zeloso que o apóstolo Paulo tinha pelos coríntios. Essa era a motivação maior do apóstolo Paulo. E essa, na minha opinião, e eu entendo isso, era a maior prova de um amor do apóstolo Paulo para com eles. O interesse da vida espiritual deles. Esse, na verdade, irmãos, eu entendo como o maior amor do mundo. O maior amor que existe é quando você tem um zelo extremo por alguém para que essa pessoa se converta. Quando você quer tanto que as pessoas se convertam, esse é o maior amor do mundo. E como isso é manifestado quando você ora por elas? Irmãos, não tem atitude maior que você demonstra um amor por uma pessoa, se não for a oração e pregação do evangelho. Quando você ora por uma pessoa, quando você prega o evangelho para ela com sinceridade e com fidelidade, essa é a maior manifestação de amor que existe na face da terra, irmãos. E nós devemos entender isso. Quando você ora por alguém para que aquela pessoa se volte a Deus, quando você se faz de grego para ganhar o grego, essa é a maior atitude, essa é a motivação que nós devemos ter. Quando você nem come carne, como o apóstolo Paulo fazia, para não escandalizar a fé de um irmão fraco na fé. Se escandaliza o meu irmão, eu não faço. Isso é o amor verdadeiro. E essa deve ser a nossa motivação. Agora, meus queridos, um perigo que podemos cometer: confundir o amor verdadeiro de Deus com o amor do mundo. O amor do mundo, ele é baseado na paixão passageira. As pessoas, elas querem ouvir coisas bonitas que vão preencher o coração delas por um momento só. E esse não é o amor verdadeiro. Encher o ego das pessoas não é o verdadeiro amor. Ao contrário do verdadeiro amor de Deus, que confronta e chama as pessoas ao arrependimento. Irmãos, eu quero terminar nessa linha. Eu acredito que o maior amor de Deus é manifestado na pregação bíblica que nós vemos de Gênesis a Apocalipse. Deus, desde o início da fundação, nós vemos, Deus chama o povo se afasta. Qual que é a atitude de Deus? Manda os profetas, e os profetas dizem: arrependei-vos, Israel, arrependei-vos. E o povo sai correndo, vai embora de Deus. E Deus manda os profetas: arrependei-vos. E aí não funciona. Aí Deus traz uma aflição para eles. Sabe por que era aflição? Para que o coração deles amolecesse, eles se voltassem para o Senhor. E aí ele se voltava por um tempo, mas depois de um tempo, o povo rebelde, de dura serviço, como a Bíblia diz. Israel era um povo de dura serviço, irmãos. E aí eles ficavam um tempo ali com Deus, e aí eles iam embora. E aí Moisés fazia milagres e prodígios ali, Deus através, de Moisés, e o povo se voltava. E aí Moisés ia lá escrever a lei, quando voltava o bezerro de ouro, o povo se afastava. Irmãos, é sempre assim, irmãos. O povo tem uma facilidade incrível de se afastar de Deus, e Deus sempre buscando o povo. E qual que era a mensagem? Arrependei-vos. Sabe qual que é a maior mensagem da Bíblia? Arrependei-vos. E ela é a maior mensagem de amor que existe, irmão. Sabe por quê? Sabe o que significa arrependei-vos? Quer dizer que nós estamos chamando as pessoas para se arrependerem e voltarem para o Santo Deus. Não tem amor mais lindo do que esse. Irmãos, e é interessante que as pessoas elas hesitam em pregar a pregação bíblica, porque quando nós... Vou dar esse exemplo aqui. Vamos supor que eu chamo o irmão Fernando. Irmão Fernando, vamos lá no centro de Londres e vamos pregar a Bíblia. Imagine eu e o irmão Fernando, vamos lá no centro de Londres e começamos a pregar para o povo: repent from your sins, arrependei-vos e se voltem ao Deus bom, o santo Deus de Israel. Se voltem a Deus, creiam em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão falar que nós somos sem coração, que nós não estamos em desamor, que nós estamos julgando. Mas, na verdade, esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. De um Deus que nos manda pregar essa mensagem, de um Deus que quer que as pessoas se arrependam. Olha que coisa linda isso, irmãos. Nós devemos entender o sentido do Evangelho e devemos entender a nossa função. A nossa função
é pregar a mensagem bíblica, em chamar pecadores ao arrependimento para que eles se voltem ao Deus Santo. Essa é a maior mensagem de amor da Bíblia, a mensagem do Deus para que homens se arrependam e se voltem a Ele. Por isso que nós vemos Paulo com extremo zelo, irmãos, para com os irmãos de Corinto, para que eles se preservassem como uma virgem, encontro ao Santo Deus. Por que como uma virgem? Uma virgem que busca a santidade. Porque Deus, ele é santo, irmãos. E importa que nós busquemos santidade. Deus, eu sempre falo, é bom nós entendermos os atributos de Deus em sua perfeita harmonia, como eles são. Deus, ele ama, Deus, ele é bondoso, mas ele também se ira porque ele é santo. Nós devemos entender quem Deus é. Ele tem os seus atributos, e nenhum dos seus atributos se contradizem, irmãos. Ele é tanto amor como ele é ira. Ele é tanto ira como ele é bondoso. E ele é todos esses atributos não se contradizem. As pessoas às vezes questionam, mas por que Deus, como Deus pode ser amor e ao mesmo tempo se irar? Porque a ira dele não é uma ira má como a ira do homem, uma ira que se ira com maldade, mas se trata de uma ira de um Deus santo que se ira contra o mal, porque nenhum mal habita nele, nenhuma treva habita em Deus. E esse mesmo Deus se ira com uma ira santa, e ele ama, não porque ele é como nós, que amamos com interesse, mas ele ama porque ele é amor. Então nós devemos entender todos os atributos de Deus, e é muito importante isso, irmãos, para que nós venhamos a entender o que é o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor é o que segue na linha bíblica, chamando pecadores a serem como virgens, sim, ao encontro do Santo Senhor Jesus Cristo. Eu termino dessa forma, meus queridos, mostrando a motivação do apóstolo Paulo em manter a igreja do Senhor como uma virgem ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu vou pedir então para Valquíria terminar e pedir por irmão Álvaro, por gentileza, então fazer uma oração para a gente, ok?